A CBF adiou a partida entre Internacional e Juventude de maneira oficial e dessa forma atendeu aos pedidos feitos por diversas autoridades gaúchas. O dia foi de diversas discussões entre Inter, Juventude e a Confederação Brasileira de Futebol. O clube de Caxias do Sul tentou vir a Porto Alegre, mas por bloqueios em estradas não conseguiu e retornou à cidade da Serra Gaúcha. O Inter se mostra satisfeito, mesmo que não tenha atuado no bastidor para que o adiamento acontecesse. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 30 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, vamos falar sobre o Dia Colorado, nesta terça-feira. E, obviamente, o mais importante é a informação do final da noite desta terça. A CBF publicou em nota, às 11 horas da noite, a oficialização do adiamento da partida entre Internacional e Juventude pela Copa do Brasil. À tarde, eu já havia gravado um vídeo falando sobre esta possibilidade, pela impossibilidade, com perdão da redundância, do Juventude chegar a Porto Alegre. O Juventude foi orientado à Polícia Rodoviária Federal a não ir para Porto Alegre pela estrada habitual. Ficou na concentração, aguardou instruções, desviou a rota, tentou um outro caminho que também esteve bloqueado. A gente recebeu algumas imagens da delegação do Juventude sobre o bloqueio na estrada que acontecia na altura de Teutônia e que impossibilitou que o Juventude seguisse a sua viagem. Com isso, a delegação do time da Serra voltou para Caxias do Sul e aí liberou os jogadores. E a partir disso o que aconteceu foi uma discussão nos bastidores entre Inter, Juventude e CBF para encontrar a melhor saída, o melhor caminho em função deste elemento absolutamente atípico. Algumas autoridades gaúchas entraram nesta jogada, como por exemplo, o governador do estado, Eduardo Leite, que em seu Instagram e através de documentos e ofícios em seu nome, acabou solicitando à Confederação Brasileira de Futebol que adiasse a partida. Além disso, a Defesa Civil também solicitou à Confederação Brasileira de Futebol que adiasse a partida. A Federação Gaúcha de Futebol, em nome dos clubes e em nome também da proximidade com o governo do estado, solicitou à Confederação Brasileira de Futebol que a partida fosse adiada. Todas essas recomendações para uma entidade que obviamente não está vivendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com cidades embaixo d'água, com previsões dessa chuva aumentar nos próximos dias, com estradas sendo bloqueadas, com desmoronamentos de terra acontecendo. Toda essa movimentação vinda do Rio Grande do Sul para mostrar para a CBF a gravidade do caso fez com que a CBF então optasse por transferir a partida. E a nova data de Inter e Juventude será a sexta-feira da semana que vem, a sexta-feira do dia 10 de maio. Nesse dia vai acontecer o jogo entre Internacional e Juventude pela Copa do Brasil. Só que aí tem um detalhe interessante. Primeiro que a discussão ela aconteceu nos bastidores entre Inter, Juventude e Federação Gaúcha de Futebol, buscando a melhor data, porque o Inter, por exemplo, tinha algumas limitações, já que no sábado enfrenta a equipe do Cruzeiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro e no meio de semana viaja para Tarija, onde enfrenta o Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana. E isso trazia inviabilidades para o ambiente colorado para jogar, por exemplo, nesta sexta-feira. O Juventude também tem as suas limitações. A grade de televisão também tem as suas limitações. E através disso, a CBF conseguiu chegar ao consenso da sexta-feira, dia 10 de maio. Que vai gerar uma situação curiosa. Porque o Inter joga no meio de semana contra o Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana. O Inter joga no dia 7 de maio, na terça-feira, às 9 horas da noite, lá em Tarija. Depois do jogo contra o Cruzeiro, no sábado, às 9 horas da noite. E aí o Inter joga contra o Juventude sexta-feira, às 9 horas da noite, esse confronto da sexta às 9 horas da noite. E na segunda-feira, Inter e Juventude voltam a se enfrentar no estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.
na sexta pela Copa do Brasil e na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, a mesma partida. Vai acontecer no estádio Beira-Rio, uma situação um pouco curiosa. O jogo da volta está marcado somente para o dia 22 de maio. Aí vai acontecer sem maiores problemas, todo mundo espera isso, no estádio Alfredo Jaconi, a partida da volta. Com isso, definido. 10 de maio a primeira partida, 22 de maio a segunda partida da Copa do Brasil contra o Juventude. O próximo jogo do Inter agora é só no sábado contra a equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, tá? Dito isso, vamos avançar na pauta e falar a respeito do treinamento que aconteceu com os portões fechados nessa terça-feira no CT Parque Gigante. Existia a expectativa em cima de Alan Patrick e Ener Valencia, se eles seriam relacionados, se eles não seriam relacionados, e isso a gente vai ficar sem descobrir, porque o Inter não divulgou uma lista de concentrados, sequer concentrou, porque o jogo é no Beira-Rio, eles só concentrariam a partir de amanhã pela manhã. Mas, obviamente que a notícia do adiamento da partida, ela é bom em termos de descanso para o Internacional, que vai ter ainda uma sequência dura de pegar o Cruzeiro em Belo Horizonte e viajar para Tarija para jogar na terça-feira pela Copa Sul-Americana. Tarija no interior da Bolívia, uma viagem dura também. Então o Inter vai ter mais alguns dias para descansar os seus jogadores, para ter um pouco mais de perna nessa partida contra o Cruzeiro e para recuperar fisicamente atletas que estavam no DM, entre eles Alan Patrick e Ener Valencia, que devem estar na viagem para Belo Horizonte. E aí o Inter ganha 2 reforços importantíssimos para a sequência da temporada e a sequência do Campeonato Brasileiro. E para a sequência da Copa do Brasil, porque esses jogadores provavelmente estarão de volta na próxima sexta, quando o Inter encara a equipe do Juventude, e não estariam provavelmente na partida de amanhã. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Não vai ter o jogo entre Inter e Juventude. A gente vai apostar aqui em outros jogos da Copa do Brasil, como, por exemplo, Flamengo e Amazonas. Odd do Flamengo, 1.1. Empate, 9. Amazonas está pagando 26. Já pensou se numa dessas da Amazonas? Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!